Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa terça-feira. Começo falando sobre o técnico friburguense Felipe Conceição, que acabou demitido do Bragantino depois de uma série de jogos com resultados ruins. O Bragantino demitiu o técnico na manhã de ontem, segunda-feira, dia 31. Após um bom desempenho no Campeonato Paulista, o Massa Bruta não conseguiu repetir o desempenho no início do Brasileirão. A atuação do Bragantino no duelo contra o Fortaleza no final de semana foi muito criticada. Para o jogo, Conceição sacou os atletas mais experientes do grupo e colocou os jogadores jovens. O resultado foi um time que pouco criou e foi goleado por 3-0 na pior atuação da equipe no ano. O clima nos bastidores também não era dos melhores para o treinador, já que alguns atletas manifestavam descontentamento com o banco de reservas. O friburguense Felipe Conceição não é mais técnico do Bragantino, foi demitido ontem, segunda-feira. Falando sobre Fórmula 1, depois de conquistar sua 89ª vitória na Fórmula 1, Lewis Hamilton revelou que tem enfrentado um desafio à parte nessa temporada: as notícias. O piloto da Mercedes disse ter passado por momentos difíceis depois de receber a notícia da morte de Chadwick Boseman. Tanto na conquista da pole position quanto na vitória da corrida em Spa-Francorchamps, Hamilton homenageou o ator com um gesto estrelado no filme Pantera Negra e falou sobre o legado deixado pelo super-herói negro. Abre aspas. Eu fiquei muito orgulhoso de ver Chadwick representando o Pantera Negra, porque quando criança sonhava com super-heróis. Finalmente poder ver um super-herói de uma cor semelhante à minha foi um momento marcante, fecha aspas, contou o britânico Lewis Hamilton depois de conquistar mais um GP de Fórmula 1 e homenagear Chadwick com o gesto Wakanda Forever. Vamos fazer um giro pelos 4 grandes do Rio de Janeiro? Começo hoje pelo Fluminense, que anunciou ontem, segunda-feira, Danilo Barcelos, ex-Botafogo e Vasco, até o final de 2022. O jogador rescindiu de forma amigável com o Botafogo, onde estava desde janeiro desse ano. Danilo chega ao Fluminense para disputar vaga com Egídio e Ourinho, que não tem a aprovação de parte da torcida tricolor. O lateral chegou ao alvinegro após pedido do então técnico Alberto Valentim, com quem já tinha trabalhado no Vasco, mas não se firmou. Revezou com Guilherme Santos até a chegada de Vitor Luiz, que virou titular absoluto na posição. O Fluminense anuncia então o lateral de 29 anos de idade, Danilo Barcelos, para disputar com Egídio e Ourinho a posição na lateral esquerda do tricolor carioca de Odair Hellmann. Falando sobre o Flamengo, a semana começou com um alívio para o rubro-negro. Gabriel se reapresentou sem mancar ou apresentar dores no tornozelo direito e está bem para enfrentar o Bahia amanhã em Pituaçu, pela 7ª rodada do Brasileirão. Já Diego Alves e Bruno Henrique tiveram lesões identificadas em exames e iniciaram um tratamento. Diego Alves deu lugar a César por conta de um problema no ombro esquerdo durante a partida contra o Santos. Já iniciou o tratamento intensivo, mas a tendência é de que seja preservado na partida contra o Bahia. Já Bruno Henrique, suspenso pelo 3º cartão amarelo, já não estaria à disposição de Domenech Torrent em Pituaçu. Substituído por Everton no segundo tempo do jogo, o atacante queixou-se de dores no joelho direito e os exames apontaram um edema ósseo. Problemas no Flamengo, mas o alívio também de saber que Gabriel, o Gabigol, se reapresentou normalmente, sem dores e está à disposição de Domenech Torrent para a partida do meio de semana. Falando do Vasco da Gama, um problema a menos na justiça. O zagueiro Anderson Martins retirou a ação judicial na qual cobrava verbas rescisórias não pagas pelo Cruz-Maltino. A decisão, porém, está longe de isentar o clube de São Januário de quitar uma dívida com o jogador, que deixou a equipe no começo de 2018. A decisão dele ocorreu por um motivo simples. Obteve sentença favorável na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, na qual processou o Vasco pelo mesmo motivo. Na sentença datada de 29 de maio, o órgão que arbitra conflitos entre agentes do futebol brasileiro determinou o pagamento de R$ 906 mil. Passados 3 meses, o Vasco ainda não quitou o que deve. Porém, há um acordo em vias de ser celebrado entre as partes para tal. Em todo esse contexto, embora haja especulações, não há indicação de retorno dele à Colina. Por ora, essa possibilidade está descartada. Me despeço falando sobre o Botafogo. O ato de derrubar com o pé a cabine do árbitro de vídeo após a derrota por 2-1 para o Internacional no último sábado pode sair caro e render uma suspensão de 1 a 6 jogos ao goleiro Gatito Fernandes. É o que afirma o procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Ronaldo Botelho Piacente. Segundo o procurador,
O goleiro do Botafogo será denunciado nos próximos dias no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em punição do infrator que assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Ainda de acordo com ele, há a possibilidade de pena maior caso a Procuradoria entenda que o goleiro alvinegro infringiu outros artigos, mas a princípio então o Gatito Fernandes vai ser denunciado, podendo chegar a pena de 6 jogos de suspensão depois de perder a cabeça e chutar ali o local onde fica a tela para que o árbitro possa rever os lances no VAR. A gente se encontra amanhã, quarta-feira, com muito mais por aqui. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM. Tchau!